Boa noite, nós estamos aqui com o Eduardo Dascar, ele que dublou vários filmes, agora vai falar um pouquinho pra gente de como ele começou e onde que ele chegou a partir disso. Bom, eu comecei como a maioria dos atores no teatro, muito teatro, né? Um belo dia eu estava fazendo o clássico do Nelson Rodrigues, que é Vestido de Noiva, e uma atriz da peça, uma senhora, Selma Lopes, ela me perguntou se eu não teria vontade de fazer dublagem, porque ela dublava Marge Simpson, Goldberg e tantos outros personagens. Eu achei interessante, porque até então eu ficava como telespectador, né? Nunca havia me interessado. E eu fui para um estúdio, para a VTI, lá no Rio, fiz um teste, achei muito interessante. Falei, bom, se você pegar um texto, jogar a emoção e depois sincronizar, isso que você faz com esse ator. E a partir daí as coisas aconteceram. Então, assim, ao longo de um tempo, dublei vários desenhos da Disney, Espanta-Tubarão, Procurando Nemo, Carros, Os Incríveis, o X-Men, que eu dublava o Gambit. E, quer dizer, em paralelo a isso, sempre fazendo meu teatro e coisas também na televisão, né? O remake de Irmãos Coragem, Paraíso Tropical, fiz Malhação. A carreira do ator, ela fica, né, orbitando nesse universo. E a dublagem é muito interessante porque ela dá uma manha para o ator, né? Primeiro para usar vozes, brincar com a voz, né, fazer desenhos que eu prefiro, é mais fácil, você cria tipinhos, isso é muito legal. Mas sempre dentro do meu foco, né, como ator, cinema, que é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto muito de fazer, né? Inclusive fui convidado, estou muito feliz pelo convite de estar aqui, né, no 8º Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guarapema, através da Raiz Produções, para apresentar para o público o Meu Pé de Laranja Lima, que é a adaptação do Marcos Bernstein, adaptação e direção de um clássico da literatura brasileira, o livro mais vendido, né, o livro brasileiro mais vendido em vários países, na realidade são 33 países, até na Coreia do Sul, no Paquistão. O filme, há 2 meses atrás, foi exibido no Paquistão, hoje está na França, fazendo um imenso sucesso, recolhendo inúmeras críticas super positivas, falando da beleza, da fotografia do filme, que tem um universo muito interessante também, porque ele foi todo rodado no Polo de Cinema, no audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, que tem toda uma natureza ainda, o resquício da Mata Atlântica, né? Então a fotografia ajudou muito a mostrar esse universo dessa família, numa cidadezinha perdida no interior de Minas. Nós estreamos ano passado no Festival do Rio, de 2012, foi a pré-estreia mundial. Esse ano estreamos em abril, no Brasil, em várias salas brasileiras, através da Imovision. E o filme ganhou alguns prêmios lá fora também, importante dizer. Festival de Roma, na Alemanha, participou de mostras em outros países também. E eu acho que as pessoas vão se emocionar com essa história do Zezé, que está completando 45 anos. Tenho certeza. Como que foi para você fazer Meu Pé de Laranja Lima? Porque eu li esse livro, eu era bem pequenininha. E eu não lembro muito dele, mas eu lembro que eu chorei lendo o livro inteiro, assim. Tenho certeza que fez a infância de muitas crianças e que comove demais. Então eu queria saber como que foi para você esse contato com o livro. Foi muito curioso, porque o livro está completando 45 anos desde a primeira edição. E ele foi lançado em 1968. Em 1970 foi lançado o primeiro filme. E logo depois a extinta TV Tupi fez uma novela que foi um estrondoso sucesso, assim como o filme também foi um estrondoso sucesso. Nos anos 80 a Band, por 2 vezes, reproduziu a novela Meu Pé de Laranja Lima. Bom, naquele momento em que eu, criança, assisti a novela, eu brincava de ser Zezé. Na minha casa não tinha um pé de laranja lima, mas tinha um pomar, e eu elegi uma jabuticabeira como se fosse o meu minguinho, que é como ele batiza o pé de laranja lima. E a partir dali, depois de muito tempo, eu falei, caramba, foi brincando de querer ser Zezé que eu despertei em mim a consciência de querer ser ator. E o tempo passou, eu comecei a fazer teatro, né? Tive uma infância totalmente lúdica, porque eu também morei no interior, então assim, tive uma infância livre, né? Fiz teatro e
2010, eu estava na Paraíba fazendo um outro longa-metragem, que está inclusive no Festival do Rio, que é o Grande Quilap, do diretor angolano César Gamboa, que também é da Raiz, é a coprodução da Raiz. E eu recebi um telefonema falando do meu Pé de Laranja Lima, que ia ser rodado no polo audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, na região de Cataguases, Leopoldina, Recreio, Muriaé. E eu falei, caramba, que interessante. E eu tive o privilégio de fazer o pai do Zezé, porque o ator ele não gosta de personagem muito bonzinho. E o Paulo Vasconcelos, o meu personagem, o pai de Zezé, é um homem de 40 e tantos anos, desempregado, alcoólatra, e ele tem uma relação conflituosa com o Zezé. Né? Quem já leu o livro sabe da história, e para um ator fazer um personagem desse é muito importante, porque eu precisei mergulhar nos abismos, nos meandros desse personagem. E o Marcos Bernstein, que dirigiu, ele foi muito generoso, porque ele pegou na minha mão e ele me guiou pelos caminhos, entendeu? Desse personagem, do personagem que ele percebia, né, e como ele queria. E através dali eu fui e mergulhei e assim, me sinto assim, muito feliz, né, por ter participado desse filme. Né? Eu acho que o filme ele tem uma vida longa ainda. Agora em outubro ele entra em DVD. Mês passado ele já era top 10 do iTunes. E eu, chegando o DVD, eu gostaria que as pessoas, né, fossem à locadora, alocassem ou comprassem para assistir essa linda história que existe há 45 anos e que continua comovendo o mundo inteiro.